em mais ou menos uns 20 anos, logo que eu me formei, eu já comecei a trabalhar com o DTM. Minha primeira formação foi a formação com Rocabado. Também eu fiz formação em RPG. E depois eu entrei na osteopatia porque eu vi que eu fazia falta a osteopatia craniana para trabalhar com os pacientes com DTM. Então, eu chamei hoje o Mauro aqui para conversar comigo, porque eu tenho alguns pacientes, uns quadros típicos de dificuldades de pacientes com DTM no consultório, e eu queria conversar com ele até que ponto que pode ter uma relação com o trabalho com a osteopatia pediátrica, se intervindo nos pacientes logo cedo, até os 5 anos de idade, o quanto que pode melhorar também no futuro dos pacientes com DTM. Então, Mauro, se apresenta um pouquinho aqui pra gente, para todo mundo. Tá joia, Ana. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. A gente se conhece há pouco tempo, mas o santo bateu rápido, né, Ana? Sim, sim, A foi sim. gente, a gente estuda a mesma linha, a gente trabalha com pacientes que não são de mesma idade, mas é com o mesmo contexto, né? Sim. E conversando a gente viu o quanto a gente complementa, né? Um trabalho do outro, e o fato da gente também ser osteopata, o raciocínio acaba sendo muito mais direto, né? Mas Sim, obrigado pelo sim. convite, obrigado. Meu nome é Mauro Gemelli, eu sou fisioterapeuta, osteopata pediátrico. Eu trabalho em Curitiba hoje, exclusivamente com osteopatia pediátrica. A osteopatia pediátrica ela entrou bem cedo na minha vida de osteopatia, foi antes de acabar o curso de formação. Eu entendi. Muito cedo, os bebês eu tive que estudar muito por conta, porque na época nem tinha muito curso, né? Então há pelo menos uns 14, 15 anos eu atendo pediatria. E dentro da pediatria a gente tem as nossas dificuldades, né? Eu fiz mestrado na área de osteopatia na engenharia biomédica, iniciei o doutorado para estudar as assimetrias do crânio do bebê e acabei conhecendo nesse meio tempo justamente a parte da odontologia, o que me trouxe muito para estudar a questão boca. Então, o que vai mover a gente hoje aqui é essa ideia de que você é uma especialista no atendimento da ATM, da boca, ou pelo menos desse sistema inteiro estomatognático do indivíduo, e isso te levou também a estudar outras coisas, né? A osteopatia foi uma delas. E eu estudei Sim. osteopatia, que me levou a estudar, nesse Ai, que legal, contexto, foi o as contrário, disfunções né? da boca. Só que eu sempre tive essa coisa que me intrigava, sabe? Que era, tá, mas onde é que inicia esse processo? Quando é que é a melhor hora para eu entender ou estudar esse processo? E a pediatria foi me respondendo muita coisa. Ainda tem muita dúvida. Aquilo que a gente vai falar hoje aqui ainda são, em alguns momentos, conclusões de consultório, em alguns momentos são conclusões científicas, mas ainda precisa de muito embasamento para a gente fazer conclusões muito palpáveis, né? Mas já dá para a gente, no consultório, observar algumas evoluções tão boas que faz a gente parar para conversar, né, Ana? Então, Sim. eu acho que vai ser uma conversa bem gostosa, porque é de fisioterapeuta para fisioterapeuta, de osteopata para osteopata. Eu sei que tem um monte de profissional aqui, eu vou tentar respeitar isso, abordando coisas básicas quando for necessário, mas eu acho que todo mundo vai poder tirar um pouco de proveito dessa conversa que a gente vai ter aqui hoje, tá? Sim, diria que a ortopedia funcional que nos uniu, né? Dois fisioterapeutas Exatamente. unidos pela ortopedia funcional dos maxilares. Isso que é o mais Exato. intrigante. Um abraço a Paixão dos todos os dois pela vez de dentistas. especialista, isso. Olha, a primeira dúvida que eu quero fazer com você é se Uhum. esclarecer o que realmente é uma simetria de crânio, quando que ela se desenvolve, e a minha pergunta é mesmo, até quando que eu posso tratá-la, até quando eu consigo tratar uma simetria craniana? Então vamos lá, né? São perguntas que às vezes são simples, mas complexas ao mesmo tempo. Então eu gosto muito de jogar com imagens, né? Eu vou mostrar algumas imagens para introduzir o que, que é isso. Para quem já ouviu, Tá revisão. Para ótimo. quem não ouviu, acho que passa a entender melhor, tá? Então eu coloco sempre assim, ó. Existem imagens que são de domínio público hoje na internet, que elas mostram pra gente a diferença entre o que é esperado e o que não é esperado, né? Do que para daí a gente chamar de assimetria. Então, assimetria é qualquer diferença daquele padrão ideal que a gente espera. Então, esse padrão que eu circulo aqui seria uma cabeça vista de cima
normal. Só que o normal, ela depende de número. Então, o que a gente faz? O que os estudos têm feito? Eles têm criado padronizações de número, de índices que são divididos por índices, para dar números que a gente aceita como normal e números que a gente não aceita como normal, e vai dar nome, e vai dar diagnóstico, né? Por mais feio que seja, eles são assimetrias. Então, a assimetria é aquilo que foge de um padrão, tá? Os padrões estão determinados aí, não é difícil de encontrar eles na literatura. Mas aí a gente tem que fazer o quê? Aprender clinicamente qual a importância disso e como identificar, porque muita gente não sabe a importância que a assimetria tem para a vida profissional dela mesma, né? Então, o próprio fisioterapeuta que trabalha só com adulto, com DTM, a assimetria tem uma importância dentro daquele caso muitas vezes. Basta você identificar isso. Tem um ditado que eu ouço há muito tempo, não sei de quem que é, acho que é domínio público já, mas que fala assim, ó, quem não sabe o que procura, não entende quando encontra. Então, muita gente se deparou com Muito assimetrias bom. e nunca deu muita importância porque nunca entendeu que era importante, nunca ninguém contou. Então agora a gente vai contar, a simetria é importante. E o que é uma simetria básica? A gente começa a falar do bebê, depois a gente transporta isso para uma criança maior, que já é o público 6 anos de idade, né, que você fala, e serve para adultos também. Então a assimetria vai ser quando este padrão que a gente vê aqui, ó, nessa primeira imagem de cima esquerda, ela, se fosse considerado um padrão normal, você considerar essa imagem aqui de baixo como diferente dessa aqui. O diferente quanto já conta pra gente se tem ou não diagnóstico. Mas se observarem, essa parte posterior dessa cabeça, ela tá mais achatada do que essa aqui. Essa aqui tá mais pontiaguda, né? Os dedos mostram pra gente o quê? Que as orelhas estão desalinhadas nesse caso. Então, orelha direita mais anterior significa alguma coisa empurrando isso aqui para frente. Pode ser patológico ou posicional. Então, esse é um tipo de assimetria que a gente chama de plagiocefalia, é um sinal super importante. Existem outras assimetrias da cabeça, como, por exemplo, uma cabeça curta anteroposterior. Do grego, braque significa curto. Escafocefalia significa casco de barco. Então, é um espectro de comprido da cabeça, como se fosse um casco de um barco. São padrões que variam do quê? Dessa inicial que a gente fala que é normal, né? Normal é uma palavra difícil de usar, mas isso são assimetrias. Uma plagiocefalia é um formato oblíquo, a braque é um formato curto, a escafo é um formato longo, ou dólico cefálico. São padrões que eu consigo identificar em perspectiva, mas como que isso vai interferir na vida de uma criança, depois de um adolescente e depois de um adulto? É o que a osteopatia tenta fazer há décadas atrás, né? Desde os anos 50, quando o Sutherland, que foi um grande osteopata, aquele cara que adaptou conceitos super importantes da osteopatia que vinha da época do Steele e seus descendentes, sucessores, perdão. O Sutherland aplicou isso para o crânio e tentou fazer de uma forma lógica a aplicação desses princípios e descobriu outros. E depois dele, os colegas dele da mesma época dos anos 50 começaram a aplicar os mesmos conceitos da osteopatia craniana para pediatria. Então, a partir disso, a gente conseguiu fazer esse estudo prospectivo de quando você é um bebê para frente, né? Como é que isso evolui? Então, o Sutherland fez isso. Ele descreveu como os ossinhos mexem, como é que essa mecânica é induzida, e aí começou a perceber o quê? Bom, eu estou começando a achar uma cabeça diferente da outra. O que é que aconteceu aqui? E aí ele conseguiu perceber que existia uma mecânica de desenvolvimento e isso podia sofrer alterações. E o que acontece se essa alteração fica ali? Aí essa informação ficou no limbo durante muitos anos. As assimetrias, elas pouco foram consideradas, até poucos anos, como um problema. Daí lá em 1992, a Academia Americana de Pediatria postulou que bebê não podia mais dormir de barriga para baixo, nem de lado, era só a barriga para cima. Aí os bebês começaram a dormir sempre rodados para o mesmo lado, começou a achatar a cabeça, começou a aparecer uma frequência maior. Talvez a frequência lá fosse a mesma de hoje, só que hoje a gente enxerga ela. É igual o exame de toque de mama, né? Fez o índice de câncer de mama disparar. Mas será que já não existia antes câncer de mama na mesma frequência? E agora a gente só está encontrando? Então essa que é a ideia. Vamos estudar a simetria de cabeça para ver se ela não é algo que é comum e ela não interfere no nosso corpo. Tá? Então ela acontece muito nos primeiros meses de vida, porque o bebê fica muito tempo deitado. E a cabeça é muito mais mole, mais maleável. É ideal que essa interferência seja de prevenção. Não deixa a simetria acontecer. Porém, ela se instala. A hora de identificar também é
cedo, é antes do 4º mês de idade, porque a literatura já conta pra gente, a gente já entende pelo desenvolvimento motor que que a gente tem mais controle sobre as assimetrias quando a bebê ainda não tem controle sobre o próprio corpo, sobre a própria cabeça, ou seja, não rola, não senta, não anda. É mais fácil de lidar com o bebê nessa fase. E sem dizer que o cérebro cresce muito rápido nessa hora e os ossos da cabeça são muito maleáveis. Comparados com o do adulto, a cabeça do bebê ela sofre muito mais com pressões. Então as assimetrias se instalam quando existem pressões muito direcionadas para um único ponto, pouco distribuídas, de forma recorrente. A tendência dela acontecer nessas horas. A bráquia, o achatamento posterior, ou inclinado, que é na plagicefalia, tem uma tendência de acontecer quando os bebês ficarem muito na mesma posição. Tanto porque os pais deixam, quanto por outras causas. Os torcicolos, por exemplo, são típicos causadores de assimetria da cabeça, né? Estava falando numa live outro dia na odontologia. Então, dentro desse contexto, o que é que eu faço, né? Essa assimetria, ela tem tratamento? Tem, dependendo do índice dela, então eu tenho que medir, tenho que quantificar, e aí eu vou dizer para você, olha, essa assimetria é uma assimetria leve, média, moderada, é severa, e a idade da criança conta também, né? Uma criança com 6 meses com uma assimetria severa, ou seja, 12, 13, 15 milímetros de diferença entre as diagonais que a gente considera são essas aqui, né? Desses 2 meus dedos aqui, é uma diagonal, e esses 2 dedos aqui, outra diagonal. Então eu pego a diagonal e divido pela outra, faço uma conta e dá um índice. Esses índices, quanto maior a maior a gravidade, maior a chance de a criança permanecer com aquilo pro resto da vida. Maior a chance disso interferir no resto do corpo. Então a assimetria, ela pode caminhar pelo corpo, pode chegar na boca e pode interferir em outros sistemas. Então tem que aprender o que é assimetria, tem que aprender a medir a assimetria, tem que aprender a enxergar, porque a gente não necessariamente vê isso só na criança, a gente vai enxergar isso no adulto. E se a criança crescer já torta, é igual uma árvore que inicia o crescimento torta. Talvez fique torta para o resto da vida. Então a hora de tratar é precoce, antes de 6 meses. É muito importante essa abordagem sempre precoce, tá? Então o ideal para tratamento antes dos 6 meses, então. Assim, ó, é complicado botar uma data antes dos 6, é porque o tratamento com órtese e com capacete, ele já começa por volta dos 4 meses a ser estudado, né? Pode ser colocado entre o 4º e 5º mês de idade da criança. Só que uma idade boa para trabalhar com reposicionamento, que é só posicionar a cabeça da criança, o corpo da criança, para corrigir, pode começar no 1º mês, nos primeiros dias já de vida. A criança pode nascer com assimetria, pode fazer depois, né? Mas a questão tem que começar o quanto antes. Não dá para deixar ela ficar tão grande, numa idade tão avançada, porque às vezes aos 6 meses já não dá tempo de recuperar tudo que a gente poderia recuperar nessa assimetria se ela é só posicional, se ela não tem uma origem patológica também. Entende que o bom senso reina nessa hora, né? Por mais que existam orientações, o bom senso acho que é o que fala mais alto pra gente, né? Eu posso mostrar 2 slides aqui, Ana, só para complementar? Pode, claro. A gente estava falando muito de quando por que ela acontece. Então aqui eu tenho uma tomografia que mostra uma criança com torcicolo, e na tomografia parece que essa criança tem torcicolo. Por que eu sei que é uma criança? Porque se observar nessa imagem aqui de baixo, existe a fontanela, tá vendo? E além disso, tem lá a parte achatadinha da cabeça, essa aqui está mais anterior em relação a esse lado. A cabeça parece que levou um golpe e você vê parece que algo bateu e ela fez um shift, ela desviou para o lado. A seta está apontando o que parece que aconteceu com essa cabeça. Na tomografia com corte visto pela parte interna do crânio agora, dá para ver que existe uma assimetria de todo o lado esquerdo para o lado direito, né? Isso aqui é mais anterior, isso aqui é mais anterior, existe isso aqui desviando mais para o lado de cá, enfim, pensa que toda a base do crânio, isso aqui é o que a gente chama de base do crânio, está sendo afetada. Se eu vir de baixo, eu consigo ver também padrões de assimetria nessa cabeça, mas em especial eu gosto de mostrar essa imagem por causa disso aqui, ó. Olha onde está inserida a cabeça da mandíbula do nosso lado direito aqui, né? E olha onde está inserida a cabeça da mandíbula do lado esquerdo. É uma linha bem desigual. Essa aqui está mais anterior, né? Desculpem a reta torta. Mas existe uma simetria morfológica. Então, tem alguns estudos que começam a mostrar para a gente que precisa dar atenção para isso aí, né?
E se eu comparar o occipital, por exemplo, de uma criança com um adulto, o da esquerda de um adulto, né, e a da direita de um bebê. Olha como é que funciona. O do adulto é um osso só. Ele é um osso já ossificado, não tem separação de partes. No bebê, o forame magro, onde vai passar a medula, então aqui onde eu pintei de vermelho, vai passar a medula espinhal, aqui, ó, esse buraco é formado, esse canal vai ser formado por 4 centros ossificados separados por cartilagem. Então, se eu empurrar com uma certa força, onde tem essa seta vermelha, o crânio, a parte do crânio do bebê, da base do crânio do bebê, eu posso modificar a posição dessas partes. E é sobre isso que a gente está falando. Só que eu não vou abrir um buraco como esse aqui. Ó. Eu vou ter um moldamento do osso que vai dar esse aspecto aqui ó, de base, né? De modificação desse forame. Esse forame era para ser bastante oval e ele acaba ficando muito largo de um lado, mais retificado do outro, e ele perde aquele senso de simetria. Só que a medula passa ali. Se eu pensar nesse forame como principal, eu já tenho uma medula posicionada num lugar assimétrico, que não é assimétrico como devia ser. Agora pensa que a base do crânio é cheia de furinhos. Sai nervinho para tudo quanto é lugar. Sai para rosto, para o pescoço, para a boca, para as vísceras. Então pode ter interferência se eu tiver esses padrões de tensão que causam isso e de assimetrias da cabeça do bebê. Isso falando de forma mais simples possível. Eu já posso alterar o formato de um buraquinho por onde passa um nervo. Então pode ter consequências nesse processo, né? Então, estudar a assimetria da cabeça do bebê, para mim, é como a engenharia reversa funciona. Você tem um problema no equipamento, eles tendem a desmontar o equipamento para ver onde é que o erro estava, para depois montar o equipamento de novo com a peça corrigida. Não dá para fazer isso com adulto. Não dá para eu pegar um adulto e voltar ele para quando ele era criança. Mas eu posso começar o trabalho com a criança. Eu posso começar o trabalho pelo bebê. E não deixar a criança ter a disfunção ou a assimetria, para daí o adulto ter a doença, o diagnóstico, entende? Então o nosso foco Sim. é entender a assimetria, ver onde ela acontece, entender como que eu previno, entender como que trata. Prevenir quem eu consigo, tratar quem eu trato. Porque aí tu não vai ter dificuldade lá na frente, você, Ana, com mais um problema para se preocupar com esse adulto, porque você vai ter o problema mais puro, mais simples, sem comorbidades para atender. Então essa é a ideia do atendimento da osteopatia pediátrica, né? Ser precoce para não deixar a doença ou o diagnóstico aparecer. Inclusive, Mauro, interrompendo um pouquinho, essa imagem que você mostrou do hospital, inclusive o que eu tenho muita dificuldade com alguns pacientes, essa mesma, em que eu percebo que a escama do hospital tem uma simetria muito forte. E muitas vezes, quando eu vou atender esse paciente com DTM, eu primeiro tenho que trabalhar o crânio, o occipital, para depois poder trabalhar as outras estruturas, porque é como se desequilibrassem o paciente inteiro. E eu fico pensando, se tivesse sido tratado quanto mais novo possível, quando criança, seria muito mais fácil o trabalho com o adulto. Mais fácil o seu, né? Então esse é um conceito bem interessante, assim, que serve para fisioterapeutas, para dentistas, a osteopatia entende isso, né? Que uma tensão gerada no período gestacional, do nascimento ou pós-nascimento, sobre um osso occipital, o occipital é uma membrana que lá dentro se formam centros para calcificar. Em algumas partes ossifica direto essa membrana, em outros momentos existem formação de cartilagem que vai ser substituída por osso. Os dentistas estudam isso muito com o termo ossificação endocondral, né, ou condrificação. A questão é que uma tensão sobre um tecido conjuntivo não tratada, ela pode crescer e desenvolver com a criança e depois com o adulto. E o adulto pode continuar tendo a disfunção de um trauma, de uma queda, por exemplo, que ele teve quando criança. De novo, é a mesma história da árvore amarrada. Se você nunca desamarrar a árvore vai crescer e um dia ela não vai ter problema de nascer torta, mas o aramezinho às vezes estrangula esse tronco da árvore e ela vai morrer porque estrangulou a passagem dessa seiva pelo tronco. Então, uma tensão sobre um tecido occipital, tecido facial, que dá origem depois ao tecido ósseo, ou ao tecido que já é ósseo, mas sofreu esse trauma e armazenou uma tensão, tipo uma cicatriz, ela pode nunca desaparecer se a gente não manipula. Então o que a osteopatia faz? Ela vai lá e solta esse padrão de, às vezes, aderência, às vezes de mobilidade entre partes, às vezes é só mobilidade entre fáscia e parte óssea, porque ali tem inserção de outras fáscias, de tendões, que comandam, por exemplo, mandíbula, né? Do osso temporal, o próprio parietal recebe fáscias de todo o músculo temporal. Sim. Então, se eu tiver uma tensão sobre o osso,
Pode ser que proprioceptivamente, por nocicepção, por dor, você tenha menos atividade de um músculo, porque vai fazer essa dor acontecer a nível de sutura ou a nível da própria membrana do osso, né? Resultado, eu vou tender a compensar. Então, por que que alguém mastiga só de um lado? Porque às vezes dói mastigar aqui. Dói quem é a articulação? O pescoço? O cotovelo? Não. Dói às vezes as tensões que Sim, são antigas. Quantos anos tem essa tensão? Então, a osteopatia pediátrica vem tirar e limpar esse corpo de tensões. Só isso. E aí ótimo. o corpo vai tender a ter liberdade para crescer, né? Uhum. Mas até agora a gente está falando de neurocrânio. Eu Aham. tenho uma dúvida também em relação à boca e à parte respiratória. Como que Joia. daí como eu posso também, em relação ao bebê, essa parte de víscero-crânio também pode ser tratado com osteopatia pediátrica? Eu pergunto da boca e da parte respiratória, porque eu tenho muitos pacientes com respiração oral ou respiração mista, ou que trataram, mas eram respiradores orais quando criança, de bebês, e tem padrões que me dificultam muito também no atendimento no meu consultório. Eu queria saber como é que pode ser feita a osteopatia pediátrica com essa visão em relação à respiração oral. Uhum. Então vamos lá. Quando a gente fala de assimetria, a gente está falando assim, alguma coisa causou isso. Dentro da osteopatia, a gente estuda uma causa específica, que são as disfunções cervicais, as disfunções cranianas cervicais e algumas faciais, tá? A disfunção mais frequente dentro do consultório como causa são os torcicolos cervicais dessas crianças. E um torcicolo cervical, ele pode dar origem a esses problemas respiratórios de várias formas. Nesse entendimento, vamos explicar, também vamos voltar para a imagem. Então, assim, ó, o que é que causa um torcicolo? Chicote cervical, parto ou posicionamento dentro do útero da mãe de uma forma que não é muito adequada. A questão é, a região cervical tem que fazer um padrão que a gente chama de disfunção. O que é uma disfunção? Uma vértebra sem movimento. Todo mundo aqui acho que já teve um torcicolo na vida, né? No torcicolo, você não tem uma articulação fixa, rígida, que nunca mais vai mexer. É um músculo contraído e impedindo a mobilidade, causando dor. Quando dói, você não mexe. Então, isso é o princípio de uma disfunção. Você causou uma alteração tônica no músculo, e essa disfunção do tônus do músculo, do nervo para o músculo, faz o músculo ficar contraído, ou se você tentar esticar ele, ele contrai, porque ele fala, tá doendo, eu não quero mexer. Então, você não roda para um lado, você roda só para um lado. Para cá dói, você não vai mexer, porque estica o músculo dói. Fiz isso na região cervical alta, eu tenho mais repercussões. Então eu posso caminhar para um outro universo que a osteopatia estuda, que são essas correlações. Uma disfunção de uma região, ela pode afetar várias estruturas. Que estruturas, por exemplo, passam próximos da articulação entre a cervical e a base do crânio, que seria a base do crânio do bebê, e a primeira vértebra cervical que vai estar relacionada aqui. Então a gente tem essa regiãozinha pretinha aqui, ó, do crânio, que a gente chama de forame jugular. Do forame jugular, a gente tem três estruturas básicas saindo. A imagem ali da direita está marcando, né? São três nervos que vocês conseguem ver aqui, ó. Conseguem não, porque não está tão bem. Deixa eu dar uma pintadinha neles. Então aqui, ó, eu tenho um nervo saindo para frente aqui, um mais para baixo e um mais para trás. Eu acho que eu tenho o zoom aqui, ó. Pronto. Desse buraquinho, então eu tenho, ó, nervo glossofaríngeo, nervo vago e nervo, perdão, acessório, vago e glossofaríngeo aqui na direita, tá? Esses três nervos saem do mesmo buraquinho que a gente chama de forame jugular, por isso eu deixei a veia jugular de roxo aqui, ó, tá? Logo na frente desse mesmo forame tem a emergência de um outro nervo, né? Acima do apoio do occipital na cervical, que é o hipoglosso. Esses dois nervos aqui, ó, eles têm nome de glosso. Glosso significa o quê? Língua. Então, eles vão controlar a língua. Esse aqui de trás vai comandar músculos do pescoço, e esse aqui, que é o 10º par, chama-se nervo vago. O nervo vago, ele é controle de vísceras tóraco-abdominais. Então, se eu fizer uma disfunção tipo torcicolo, que gera uma assimetria, é muito comum esse bebê que tem assimetria também vir para mim com manifestações gastrointestinais, respiratórias, podia até vir cardíaca, já veio criança com hipertensão arterial no consultório, mas é muito raro de a gente encontrar no consultório, porque eles estavam monitorados, né? Mas um bebê que tem uma disfunção daquele nervinho por causa de um torcicolo, que está gerando também assimetria da criança, está fazendo ela dormir só para um lado e fazer assimetria, aqui particular a irritação de um nervo que é controle
visceral, controle de glândula, controle de músculo, ele é sensitivo de vísceras, ele tem muita função, inclusive respiratória. Então, uma disfunção crônica, uma disfunção que acontece no bebê e cresce com o bebê, pode fazer uma sensibilização respiratória nessa criança. E essa sensibilização respiratória pode fazer o pulmão ficar super sensível. Tão sensível que causa inúmeras reações. Eu vou mostrar imagens para vocês para tentar simplificar esse processo, tá? Então, eu tenho aqui do lado o nervinho vago que está com o problema e inerva esôfago, pulmão, estômago, intestinos, e ele está irritado. Então, ele está mandando conversa errada para baixo, para as vísceras, mandando, por exemplo, o pulmão reagir muito rápido e ele está também tendo a aferência, a sensação do pulmão, que quando passar por essa região que está irritada, ela vai tender a interpretar tudo errado. Então, se tem uma percepção do pulmão de um ar frio, só que quando ela passar pela região da disfunção, ela vai ser potencializada, porque é isso que uma disfunção mecânica pode gerar no nervo, uma disfunção de condução. Se aumentar a condução do nervo, uma informação de sensação do pulmão que fala assim, o vento está muito frio, pode fazer uma reação eferente de contração do pulmão. Então a broncoconstricção pode ser uma reação de um limiar baixo de estímulo para esse indivíduo. Tudo causado por uma irritação por torcicolo, que vai gerar simetria, mas também está fazendo uma sensibilização respiratória. Se eu não tirar essa sensibilidade respiratória, se eu não tirar ela, ela vai também fazer um mecanismo de retorno. Então o pulmão vai sentir que está sendo prejudicado por essa sensação e o pulmão vai pensar assim, poxa, eu vou ficar fazendo uma reação de broncoconstricção toda vez que esse indivíduo fazer uma respiração e o ar estiver gelado. Broncoconstricção diminui a entrada do ar e aumenta a velocidade de fluxo, aumenta a turbulência, não é bom para o pulmão. Aí o pulmão pensa, então eu vou resolver o problema pela entrada, pela raiz. Então um mecanismo que o torcicolo pode gerar de sensibilização respiratória baixa vai fazer por via anatômica, a entrada do pulmão e o nariz, fazer uma estimulação de aumento de secreção de muco ou edema de mucosa, que a gente conhece como rinite. Entende o mecanismo de torcicolo induzindo uma sensibilização pulmonar e o pulmão, para não ficar sofrendo, resolve o problema pela entrada, fazendo uma rinite reflexa. Isso, no bebê, a gente encontra com frequência. O bebê ronca. Pede pro pai e pra mãe, teu bebê faz ronco, faz nariz de porquinho? Eles falam sim. Pensa num bebê crescendo com mucosa mais edemaciada para se preparar para um problema. E aí a criança não consegue fazer uma respiração nasal adequada. Isso começou quando são bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí esse bebê não consegue respirar muito bem pelo nariz. Muitas vezes ele chora. Olha que interessante. O bebê chora para respirar. Ele não chora nem por dor, nem por incômodo, nem por calor, por frio, por fome. Ele chora para respirar, porque não é uma atividade muito fácil, nem aprendida pelo bebê respirar pelo nariz nessa idade dos 4 anos de idade, até 4 meses de idade, até os 4. Então é predominantemente respiração nasal. Não consigo respirar pelo nariz, choro para respirar pela boca, porque o nariz está Nossa, não imaginava. E assim, ó, legal. Isso é um ciclo complexo para você explicar e mostrar para um profissional de saúde que o teu paciente não respirou pelo nariz porque ele teve um problema no nariz. E o problema do nariz não era do nariz. Sim. Era do pulmão, mas o problema não nasceu no pulmão. Nasceu no pescoço. Só que eu posso transportar isso para disfunções torácicas, podem causar o mesmo processo. Irritar o pulmão pode fazer isso cronicamente se transformar em rinite crônica, sinusite crônica. Fora que no parto, em quedas, em traumas, eu posso gerar traumas sobre as suturas do próprio nariz da criança. E aí, como eles são todos ossos separados, maxila separada Aliás, todos os ossos continuam na fase da criança até a adolescência, né? Separados em partes, unidas por suturas, tecido conjuntivo. Só que essas tensões podem existir nesses ossinhos pequenininhos, né? Tem o etimoide lá no meio, temos maxila, temos palatino, temos essa relação maxilar, palatino e processo pterigoide do esfenoide. Então, a definição da mobilidade desse contexto pode fazer uma dificuldade de drenagem dessa mucosa e transformar o processo num processo igual. Uma rinite de um bebê que não é real, ela não é alérgica, ela não é decorrente de um agente externo, mas ela é decorrente de um agente interno do corpo da criança. E é por isso que não adianta muitas vezes tentar manipular de fora isso com, por exemplo, medicação, só mudança de hábito. Você tem que tratar o quê?
causa do problema respiratório dessa criança que está fazendo a criança não respirar por esse nariz. Aí a criança respirou pela boca. O bebê respirou pela boca. Às vezes ele se transforma numa criança respirando pela boca. E agora me conte, o que acontece se uma criança não respira bem pelo nariz? O que acaba me atrapalhando demais os pacientes que chegam no meu consultório é o fato de não ter o selamento labial. Uma vez que Isso. não tem o selamento labial, eu não vou ter a pressão negativa que vai fechar a boca. E o que vai acontecer? Eu não vou ter a língua no palato, eu não vou ter uma boa força de bucinadores, e isso vai me atrapalhar muito também o mecanismo para eles fecharem a boca. Vai estar em hiperatividade a musculatura que estaria levantando a mandíbula, isso não é o fisiológico. Exatamente. Eu sempre tenho que buscar, como a própria Vilma Simões, ela bate tanto na tecla, e eu falo para os alunos, eu falei, foi uma dentista que montou isso, não é fisioterapeuta, e foi em 96, então minimamente saber e muito bem a inter-relação que tem, posicionamento da língua, posicionamento da mandíbula, das ATMs, da oclusão dos dentes, da coluna cervical, da coluna vertebral, da passagem de ar, tudo tem que estar no equilíbrio. E o problema maior é que o respirador oral, ele tem também uma postura típica. Para poder facilitar a entrada do ar, ele precisa anteriorizar a cabeça dele. Ninguém consegue respirar pela boca com a cabeça totalmente alinhada. E o Com uma fato dele retificação. ter que... Não consegue, ó, tenta. Se leva a cabeça para frente, o ar ele passa muito mais fácil. Facilita, né? E isso acaba descompensando a parte muscular e facial também. Também eu vou ter um aumento de tensão da musculatura da nuca, e já entra com trigêmeo, já entra com cervical alta, e vira todas essas coisas todas que a gente estuda bastante na osteopatia, toda essa mistura de fatores. O que eu gosto de diferenciar muito, e depois eu volto a falar o termo que eu aprendi no mestrado e no doutorado, engenharia reversa. Quem foi que causou essa postura desse indivíduo? Então, você mesma comentou e a gente já conhece, né? Isso se chama-se compensação. Esse indivíduo está compensando na postura a dificuldade da função respiratória. Não vai dar bom isso. É excelente que o corpo faça compensações para se manter vivo. Ele se mantém vivo. Só que se não for retirada compensações, em algum momento esse sistema pode entrar em sobrecarga. Compensar é lindo, o corpo faz isso de forma com maestria, só que por pouco período de tempo. Quando você mantém a compensação, o corpo acaba fazendo as descompensações e sobrecargas. Aí o corpo começa a pedir a sofrer. Então, o que eu estudo muito na pediatria? Que a gente chama atenção para a assimetria da cabeça, para que as pessoas olhem para a gente e ouçam o que a gente está falando, porque é visível e choca as pessoas. Mas a assimetria, normalmente, ela é uma consequência. E ela é consequência de quê? Consequência de disfunção, às vezes da mãe, por isso o bebê fica torto dentro da barriga da mãe, começa ali uma disfunção, uma dissimetria, do próprio trauma que o parto pode gerar no corpo da criança, ou de traumas que a gente gera no bebê quando o bebê é pequeno ainda, que são esses chicotes cervicais, ou hábitos ruins que a gente tem e não sabe, hábitos que não são bons, de deixar o bebê sempre dormindo para o mesmo lado. Isso é o início, né? Mas o torcicolo é um campeão, o torcicolo é uma disfunção ativa. O que eu gosto de ensinar é ativa, quer dizer que ela tem que ser desativada. Se ela não for desativada, ela vai crescer ativa, empurrando ou puxando alguma coisa. E isso pode chegar na cara desse indivíduo, na boca. E a odontologia me ensinou muito sobre esses crescimentos e desenvolvimentos da boca e me fez entender o que a osteopatia não me explicava. E agora, esse link de tudo, que é o teu trabalho, né? De pegar uma criança de 6 anos e entender o passado dela, e entender o que vai acontecer no futuro e conseguir intervir de forma global. Não adianta tratar só a boca, não adianta tratar só a cervical, que foi um torcicolo, não adianta querer tratar o osso, tem que tratar o indivíduo por completo, porque até a parte respiratória dela está afetada dessa criança. Sim. Então é um respirador bucal, tem que ter otorrino, às vezes pneumo. Tem uma postura que não é boa, para reeducação postural, tem que ter um fisioterapeuta especialista. Essa criança pode ter bruxismo à noite, pode ter parafunções. Isso vai precisar de um odontopediatra, pelo menos, e talvez alguém que consiga linkar isso tudo, né? A postura com a cervical, com a parte da boca, que no caso é a tua especialidade. Quem lida com a ADTM, com a ATM em si e as disfunções dela, né? Então, tem que pensar nesse global. A assimetria, ela é uma forma da gente chegar e contar por que é que uma mordida cruza.
Mas ela não explica, por exemplo, exatamente por que vira respirador oral. Mas o contexto de quem causa assimetria pode explicar pra gente quem levou um respirador oral. E um respirador oral, ela tem outros contextos, né? A gente estava conversando mais cedo em outros momentos, né, Ana? Pensa no respirador oral com uma atividade repetitiva o dia inteiro, numa postura ruim de anteriorização de cabeça. Sim. Nesse contexto, é uma tensão que repete e faz o que com o tecido facial? Adapta. Quanto mais repetição e tensão, mais adaptação ocorre de rigidez, de enrijecimento desse tecido facial. E aí a gente está falando de um contexto mais amplo ainda, né? Que está primeiro posicionando errado essa cabeça, já estou gerando tensão da base da cabeça desse indivíduo. Só que o que sai da base da cabeça desse indivíduo? Toda a parte sensitiva da cara, que você bem mencionou, nervo trigêmeo, nasce na raiz cervical, parte sensitiva do nervo trigêmeo, e comandos de abertura de boca, depois tem nesse posicionamento o estiramento de face anterior, a respiração nessa posição oral e numa posição de aumento de cifose, trabalha tecidos faciais e tórax. Então tem um contexto muito grande que só a odontologia não dá conta, só a fisioterapia não dá conta, só o RPG não dá conta, porque esse indivíduo tem um contexto de todos os sistemas do corpo e precisa ser entendido e precisa ser tratado. Então eu entendo hoje que não funciona a fisioterapia, a osteopatia sem a OFM, não funciona sem a reeducação postural nesse contexto todo, né? Precisa de equipe multiprofissional para conseguir globalmente, de forma a tratar o indivíduo inteiro. Claro, é um só, né? Exato. Unidade do corpo acima de tudo, né, Mauro? Exatamente. E tanto que os pacientes... Ó, o tendão central aí, que beleza. Já vi. Muito bom. Pode falar do tendão central, Mário. Para Mário, pode falar. Para odontologia, né, a gente fala tanto dele na fisioterapia que para a gente é fácil, mas para odontologia, todo esse tecido azul aqui, ó, faz parte de um complexo de fáscias de tecido conjuntivo que envolve tudo no nosso corpo, mas que ele está localizado desde o diafragma, que está aqui em rosa, tem o nomezinho ali, né, na setinha em preto, que está aqui embaixo, até a base do crânio, que é essa seta alta que eu desenhei aqui, ó. Isso aqui é a inserção dessa fáscia, que é basicamente um sustentador, um divisor de compartimentos e um estabilizador de posição de vísceras. É o que permite as vísceras funcionarem nesse contexto, uma não comprimir a outra, né? Só que uma pessoa que tem essa postura de anteriorizar a cabeça, de fazer flexão de curvaturas para manter a função respiratória, na fisioterapia é muito fácil para a gente entender, né, Ana? Mas para todos os outros profissionais, isso ali é o que encurta, isso ali é o que fixa esse indivíduo como uma gravata puxando ele para baixo. E é o que impede ele de ficar reto e posicionar não só a cabeça e o pescoço, como naturalmente a própria mandíbula. Pensa uma tensão nessa região num bebê que mal nasceu, precisa se posicionar para mamar e não consegue posicionar para mamar a boca direito, porque existem tensões assimétricas nesse contexto que não deixam a função ser ideal. Aí entra ar nessa boca, a criança engole muito ar, acaba tendo cólica, e essa criança acaba tendo muita dificuldade para dormir, e não dorme bem, sistema imune não está bom. Então, entendendo que o contexto de lidar com o bebê, ele é super importante, mas se você tem uma criança de 6 anos que já não dorme bem, desde quando vem isso? Tem que olhar, tem que aprender a perguntar desde quando isso acontece, porque muitas vezes os pais vão responder, desde que nasceu. Então o problema tem que começar em engenharia reversa. O que é que aconteceu lá atrás que causou dificuldade de sono dessa criança? O que é que causou uma mordida predominante de um lado da boca dessa criança, né? Precisa estudar esse contexto da causa primária, porque senão a gente fica lidando com consequência. O que é lidar com consequência? É você querer tratar o indivíduo para resolver um problema que às vezes é estético para você, né? Então olha só que imagem interessante essa aqui, ó. É uma criança que visivelmente tem uma boca bastante assimétrica. Olha a imagem aqui de baixo quando os dentistas colocam em alinhamento. Trata-se o contexto alinhamento de linha média, incisiva superior e inferior. Tá linda essa imagem depois do tratamento, né? Mas se eu for olhar para o padrão simetria da face, dá uma olhada o que é que melhorou aqui
em relação a isso aqui. Parece que o antes é mais bonito que o depois, até o olho tem um padrão diferente do lado direito, né? Então, olhar somente para o contexto boca na odontologia pode ser um limite desse tratamento, porque tem outras forças que podem afetar. Aqui, por exemplo, os temporais podem ser um problema, né? E eles podem determinar essa dificuldade, mordidas que podem não estar muito adequadas, ou pode modificar o posicionamento da mandíbula, que vão fazer a função da mandíbula não ser ideal. Eu estou falando desde o bebê. Vai vir dente depois da mandíbula já ter sido usada muito pela sucção primeiro, depois por mastigação de substâncias de alimentos mais macios, né? E o dente, a mastigação propriamente dita sobre molares, vai demorar muito tempo para vir. Então, como que a gente vai pensar que o molar é sempre a causa primária? Eu não estou dizendo que não é causa primária, mas você tem que considerar tudo que é o passado dessa criança. Eu acho que a odontologia tem um dos maiores desafios da história, porque eles têm que lidar com uma história que eles talvez não conheçam, talvez os pais nem saibam contar, né? Então, precisa considerar, porque senão você vai fazer um tratamento que deixa a boca linda, mas a maior parte do tempo você não está vendo os dentes dessa menina, você está vendo a cara dela. A cara nesse contexto, assimetria. Então, acho que não dá para não ter globalidade nesse contexto. Sempre, né? Tem que ter. Ô, Mauro, vou fazer a pergunta. Dá para a gente entrar com a mordida cruzada agora? Dá. Falar um pouquinho? Uhum. A gente tem mais uns pouquinho menos de 20 minutos. Depois eu desliguei os comentários, porque... Só que eu acho que eles não estão conseguindo escrever na caixinha, porque eu acho que não está habilitado no meu celular, não estou conseguindo receber as perguntas. Mas daqui a pouquinho você faz, então. Vamos só explicar ela. Daqui a pouquinho eu ligo aqui, eu abro os comentários para quem quiser escrever. Eu tenho já 2 perguntas também anteriores. Tá. Mas o que eu queria falar é que a minha maior dificuldade também, que eu vejo que é muito frequente os pacientes no consultório, são os pacientes com mordida cruzada, unilateral, posterior. Inclusive, eu tenho muita dificuldade desses pacientes, mesmo eles fazendo tratamento com ortopedia funcional dos maxilares junto. Eu sempre trabalho em parceria com dentistas que trabalham com ortopedia funcional. Isso já há muito tempo. Me diz uma coisa, tem alguma explicação simples para você me falar? Como a mordida cruzada ela acontece? Como que a gente consegue prevenir em relação a essas assimetrias? Como pode ser tratado? Então vamos lá, eu vou tentar simplificar, Ana, mas existem maneiras diferentes de explicar isso, tá? Basicamente o quê? O que é a mordida cruzada para quem não sabe o que é a mordida cruzada? Então você imagine que essa boquinha aqui tem dente, tá? Se essa boquinha tem dente, a ideia é que os dentes maxilares de cima façam um encaixe ideal nos dentes de baixo, onde a parte dos dentes maxilares de cima, ela tem que ficar um pouquinho mais para fora e os dentes mandibulares um pouquinho mais para dentro. A mordida cruzada acontece quando a mandíbula, os dentes mandibulares estão mais lateralizados em relação aos dentes de cima maxilares. Então, cruzar basicamente significa passar de um limite que deveria ser funcional, né? A mordida cruzada pode acontecer dentro desse conceito osteopático de 2 formas relativamente simples. Primeiro, por desenvolvimento maior da mandíbula em relação à maxila para uma atividade lateral. Isso pode acontecer via muscular. Se eu tiver aquilo que eu te falei, dor, desconforto para usar esse lado, eu posso tender a usar demais o lado de cá. E essa sobrecarga, então precisa existir sobrecarga. Ela pode induzir esse desenvolvimento maxilar de uma forma assimétrica. E aí ela posicionar os próprios dentes no sentido contrário. Mas já existem estudos que fazem explicar esse contexto por via neurocrânio. Então, já que a gente está falando de neurocrânio, vamos se ater rapidinho a isso aí. O neurocrânio é basicamente formado pelos ossos que formam, que têm contato com o cérebro, tá? Então parietais, o occipital, os temporais, aqui um de cada lado, aqui é o meu músculo temporal, e os frontais. Todos eles, mais o etimoide que está escondido lá embaixo, formam, e o esfenoide, né, formam a base do crânio. A questão já tem estudo mostrando que as assimetrias de face, elas têm uma importância maior quando eu tenho participação de posicionamento alterado do temporal. Então lembra lá nas imagens iniciais que eu mostrei para vocês, uma das avaliações mais simples que você pode fazer para uma assimetria é essa aqui, ó. Olhar onde que está a orelha desse indivíduo. Ela está alinhada ou não está. Estão vendo que a orelha está inserida para frente?
que isso significa? O que isso traduz pra gente? Que a orelha direita ali, ó, ela tá mais anterior, o temporal inteiro tá mais pra frente do que o lado de cá. Só que quem insere na mandíbula, nos temporais, na fossa glenoide temporal, a cabeça da mandíbula. Então, se uma mandíbula for direcionada para anterior, porque o temporal tá anterior, o que acontece? Ela desvia para anterior e para o lado contrário. Então, a atividade que pode mais explicar uma mordida cruzada é essa atividade muito grande de tensão sobre os temporais. Anteriorizar, ou então rodar os temporais, que são mecanismos que a gente entende, que a gente já estudou no desenvolvimento do crânio, podem ser posicionadores da mandíbula mais para um lado ou mais para o outro. E esse desvio faz com que os dentes deste lado da mandíbula, eles vão mais laterais em relação aos dentes maxilares que estão aqui em cima, formando o que a gente chama de mordida, ou que a odontologia descreve, perdão, Sim. como mordida cruzada. Então entenda, se você tentar colocar um aparelho ou só trabalhar a parte muscular, talvez não resolva, porque a anatomia dessa mandíbula, ela está posicionada mais lateralmente. E você precisa tratar a partir da causa desse processo, que pode ser, de novo, a simetria do neurocrânio que posiciona de forma assimétrica os temporais. Isso é muito fácil de ver nessa imagem que eu mostrei para vocês antes. Olhem como a cabeça da mandíbula deste lado direito da nossa imagem está posicionada mais anterior do que a cabeça da mandíbula do lado esquerdo, que está mais posterior. Quem posicionou a mandíbula ali? Foi o temporal. Porque se você olhar aqui, ó, o astéreo, que é o final do osso temporal nessa vista de baixo do crânio, está muito, muito mais anterior do que o lado contrário. Essa distância aqui, ó, perdão que a minha seta tá toda feia, mas essa distância, me perdoem, essa distância entre esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, ó, que dá mais ou menos essa distância aqui, ó, ela é bem menor do que essa distância que vai estar entre os astéreos, perdão, o astério que está aqui embaixo, né? E esse astério aqui, ó. Tá? O celular estava na minha frente. Então, essa distância entre o astério é maior. Quer dizer, o temporal, que é um osso que está aqui na lateral, ele vai ter mais alteração de posicionamento do que a mandíbula. A mandíbula compensa. Por quê? O temporal, quando vai para o anterior, ele também faz rotações, o que compensa parte desse contexto de desvio da glenoide. Então, o teu paciente de 6 anos de idade, muitas vezes é um paciente que teve um contexto de assimetria lá atrás, tem um padrão de disfunção, disfunção ainda cervical, que é vista nessa outra imagem, que eu já vou mostrar agora de tomografia, que é possível ver nessa imagem aqui, ó, da direita em cima aqui, ó, onde a cervical já está assimétrica, já tem uma curvatura aqui, tá vendo? Que é um C, né? Entre crânio e cervical, desde sempre, ele sempre teve isso. Então, quando você chegar para tratar a parte muscular, a ortopedia tentar estimular, através da propriocepção, o desenvolvimento da boca, ainda tem todo o contexto posterior. Neurocrânio, temporal e cervical. Se você não anular isso, é uma força que está brigando com o aparelho, brigando com o teu trabalho. Num adulto é fácil de ver recidiva. Você atende, você melhora a sintomatologia, ele vai embora e volta para você depois de um mês. A criança só não vai ter a recidiva dos sintomas, porque ela compensa, ela sobrecarrega menos. Mas o problema é não tratar a causa que a osteopatia enxerga como uma das primeiras que podem acontecer, porque elas acontecem na boca sem dente, ou no pescoço sem postura para fisioterapia, ou um corpo sem postura. Essa disfunção precisa ser tratada. Não importa a hora que você pegar esse indivíduo no consultório. Então a terapia manual dá muita ferramenta. A osteopatia dá muita ferramenta para a gente atender o adulto. Mas há pouco tempo a gente está discutindo sobre cuidar do problema antes que ele vire um diagnóstico, né? Sim. Preventivamente puro para víscero-crânio. Não existe quase artigo no mundo que mencione essa relação. Na osteopatia em si, é muito raro ouvir, se não falar de breastfeeding, de amamentação no peito, problemas de amamentação, mas não se explica muito por quê, sabe? Então a gente está agora nesse trabalho, junto com a UFM, para tentar determinar quando que isso começa, como é que eu previno, como é que eu trato, onde que entra a órtese aqui, que é a medicina que trabalha com a órtese, com o diagnóstico com a órtese, quando que o dentista tem que entrar antes de ter dente. Então a gente precisa
aprender esse guideline de como mexer com o víscero-crânio. Mas chegou com 6 anos de idade para ti, você tem que pensar nesse contexto. Quem causou o quê? Onde começou tudo? E tratar pelo início primeiro, pelo primário primeiro, depois os secundários. Talvez nem precise mexer muito no secundário, que o corpo sozinho se organiza de novo, né? Muito bom, Mauro. Respondi? Respondido. Respondido está. Que legal. Uma das perguntas que foram feitas é o seguinte: uma assimetria na cabeça do bebê pode ser vista no adulto? Eu acho que já respondeu, né? Muito você já Sim, falou. pode ser, pode ser, pode ser. Aí que tá. O que que acontece? O que que eu vejo de prática? Agora já não está no livro. Quando eu tenho uma criança com 6 meses de idade, 1 centímetro de diferença de diagonal, e essa criança não é tratada, quando ela tiver 2 anos de idade, ela vai ter 1 centímetro de assimetria de diagonais. Quando ela tiver 20 anos, vai tender a ter 1 centímetro. Por que isso acontece? Porque a criança ganha tanta atividade voluntária que ela passa a não ter mais um padrão de posicionamento de cabeça. Varia. Então tende a não piorar, mas também tende a não melhorar esse contexto de assimetria da cabeça. Então tu mede no adulto, é mais difícil porque os instrumentos que a gente tem não cabem na cabeça de adulto. Mas aquele contexto de como olhar para uma cabeça, você pode fazer no mesmo contexto para o adulto. Olha lá, ó, esta vista aqui ó, do adulto é uma das melhores para ver se esse adulto tem ou não tem uma simetria de cabeça, que é a oblíqua. Você olha para a testa, se a sua testa tiver 1 milímetro, 2, um pouquinho para frente, e eu tô falando que uma criança de 5 anos é mais fácil ainda, tá? Porque a proporção de assimetria, ela é maior, quanto menor é a cabeça. Porque no momento que ela estabiliza, ela quase não modifica, quanto maior a cabeça, menos proporção vai existir. A questão é, uma assimetria da cabeça, muitas vezes, posiciona os olhos em assimetria, a mandíbula em assimetria, a maxila em assimetria, e você usa esses músculos, esses ossos através de ação muscular, e nesse momento eles começam a criar mais assimetria e mais padrão de disfunção. Tanto que o víscero-crânio continua ainda fazendo assimetria até os 20 e poucos anos de idade, não é a hora que se estabiliza miopia e hipermetropia. Por quê? Porque a anatomia óssea, onde o globo ocular vai estar instalada, a órbita, ela se modifica com a maxila, que cresce até essa região dos 20 anos de idade, essa idade dos 20 e poucos anos. Então, é só lá que vai estabilizar a parte externa, para daí o olho estabilizar, daí você faz cirurgia. Então, a gente pode entrar na oftalmologia e discutir muitas disfunções de olho, de nariz, de boca, de língua, de audição, de equilíbrio, porque a gente tem muito órgão proprioceptivo na nossa cabeça, né? Só a visão e o sistema labiríntico já te dão margem para muita discussão. Quando começam os problemas a partir de assimetrias? São sempre nos primeiros meses de vida. Então, sim, dá para ver no adulto. Ô, Mauro, é importante correlacionar e eu acho que é importante que as pessoas aprendam a ver isso, inclusive no adulto, porque eu, na minha formação e durante anos, nunca ninguém falou disso. Eu acho importante. Sim. A gente tem mais 6 minutinhos, mas tiveram duas pessoas que fizeram perguntas em relação ao estrabismo e assimetria. Não sei se dá tempo de abordar. Dá. Então, olha lá. Você vê aí, você. Eu mostrei, eu vou resumir. Eu mostrei em outra live que padrões de tensão ativos na cervical. A cervical é um órgão para posicionar a cabeça. Olho e sistema labiríntico. O olho, ele causa reações de contração no pescoço, mesmo que você não contraia o pescoço. Então, se você pegar uma caneta e fizer isso aqui para alguém, que não seja você mesmo, quando você levar a caneta para um lado e para o outro, a pessoa invariavelmente vai tender a fazer micro ou pequenos movimentos com a cabeça conforme você mexe o objeto. Por quê? O movimento do olho ativa o movimento cervical, porque a cervical serve para posicionar o olho para o olho enxergar. No momento que você tem uma disfunção cervical, você limita a atividade do olho. Então é possível, dentro desse mecanismo postural, eu estou falando lá no bebê ainda, o bebê não tem esses reflexos bem voluntários, são todos involuntários praticamente, né, quando nasce. Logo, uma disfunção muito cedo pode fazer, sim, alteração da função visual de uma criança. Só que o estrabismo, para a gente, tem mais relação com a disfunção dos músculos próprios do olho, que tem nervos próprios, né? Não tem nada a ver com os nervos que a gente estudou da base do crânio posterior, são da base do crânio anterior. Então você vai ter lá óculo motor, troclear e abducente, que são terceiro, quarto e sexto par craniano, são eles que comandam a atividade do olho, são eles que vão tender a ter disfunção para você ter estrabismo. E o estrabismo com certeza afeta a postura, por causa desse reflexo olho cervical que a gente comentou antes. Dá tempo de mais uma? Bom.
Já fizeram uma pergunta em relação às medidas de mensuração e classificação também, da plagiocefalia. Ah, isso aí. Não sei se Joia, eu acho que assim, é ó, mais é um difícil. pouco mais difícil de falar agora, porque tem guidelines, tem vários artigos, né, que eles passam por isso. Acho que é uma outra live para a gente conseguir falar do que é normal, do que é leve, moderado, severo, de onde achar essa bibliografia. Eu acho que a gente precisa de um segundo momento para falar disso. Agora a gente acha que vai atropelar informação. Já está quase Sim, acabando a fica muita live e a gente é coisa. cortado, então acho que Sim, tem a só gente uma poderia questão encerrar. aqui. Sempre que eu ensino, quer já encerrar? Tem uma aqui. Eu acho que é melhor encerrar. Tem 3 minutos só, Fala né, lá. Mauro? Fala lá. Só Sempre que salva a eu live ensino um quando acabar. Manda. adolescente, tá. Quando eu ensino um adolescente a respirar pelo nariz, devo liberar as tensões cranianas do tendão central? Caso É contrário, assim, ó. posso criar mais tensões? Exato. Isso é um pensamento bem lógico. Se eu tiver uma tensão nesse corpo, as funções que ele vai desenvolver a partir disso, e eu tô falando, cabeça é o início de tudo. Todo o desenvolvimento motor do indivíduo começa na cabeça, céfalo caudal. Então, se você iniciar uma disfunção aqui, e daí posicionar o corpo em pé, o corpo vai compensar para que isso não doa, para que isso fique mais confortável, com menos propriocepção ruim de dor. Então, educar um corpo por uma propriocepção ruim vai modificar a posição e anatomias de todos os músculos relacionados com postura e respiração, porque não tem como desvincular uma coisa da outra. Então, só Isso tratar aí? a respiração pelo nariz talvez possa gerar sobrecarga. Então você tem que pensar nesse contexto. Talvez seja interessante tirar a disfunção ativa, aquilo que é antigo, primeiro, manipular isso primeiro, para deixar liberdade de movimento no corpo, nas faces, nas articulações, para daí você exigir que essa respiração seja normal. Porque a respiração foi provável, é uma possibilidade, uma consequência dessa postura. Agora, se a respiração é uma consequência de um problema exclusivamente alérgico ou só habitual, que também pode acontecer, a gente não está excluindo isso. A gente só está contando a parte que cabe a disfunção osteopática de movimento, gerando esse contexto secundário de disfunção respiratória, aí não vale. Mas a ideia é investigar se existe ou não um contexto